Fala família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Flamengo. Mengão bate o Internacional pela Copa Libertadores e vai com resultado importantíssimo para Porto Alegre. Bruno Henrique é o senhor Libertadores, ele decide muito. Tudo isso e mais notícias no vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal para sempre se manter atualizado sobre as notícias do Mengão. Infelizmente nos comentários do vídeo anterior ninguém acertou o placar, foi muito 2-0, 2-1, 3-0, 4-0. Mas eu prometo que se tiver um placar que for certeiro, eu trago no próximo vídeo. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Muito boa tarde, gente boa! Começando o Globo Esporte, o negócio é o seguinte, o jogo é grande? Então chama ele. Aí, coroação do Bruno Henrique, camarada. O homem decidiu de novo. A gente ficou de olho nele, nesse jogo contra o Internacional. Daqui a pouco, tudo que o BH fez em detalhes para você. O Flamengo venceu, né, por 1-0 no Maracanã, não foi aquele jogão, mas largou na frente nessas oitavas de final da Comebol da Libertadores. Haja memória nos aparelhos celulares de toda essa gente. Um exagero de emoções para armazenar. Do protocolo de entrada dos times ao apito final, tudo é imperdível. Na maior competição do continente, Flamengo e Internacional ocupam a cena, são protagonistas. Tricampeão de cá, bicampeão de lá, a sorte tá lançada. Jogo grande é assim, corpos demais em espaços de menos. Subir ou não subir, Léo Pereira contra Vitão. Esse Flamengo em câmera lenta não se viu a olho nu no primeiro tempo. Dominante, rápido, envolvente, difícil de acompanhar. O Inter não tinha tempo, não tinha campo, não tinha bola. Com ela do lado direito do campo, o Luiz Araújo parece que está na sala de casa, de tão à vontade. Rocher fechou a porta. Luiz Araújo recebeu pela direita, clareou para Canhota, bateu pro gol, Rocher, sensacional! Do outro lado, Samuel Lino é novo na vizinhança, mas já virou ponto de referência. Se ele tá livre, de algum jeito a bola vai chegar. Primeiro jogo do atacante numa edição de Libertadores. Para Jorginho e Emerson Royal, primeira vez também. Muito bem-vindos, mas nada como a intimidade de um especialista. 27 minutos, primeiro tempo, Luiz Araújo, levantamento, Bruno Henrique! O Bernabé de verdade tentou, mas foi tirado do caminho e desistiu. O Alexandro conteve o Vitão e protegeu o Bruno. Henrique é o 9 da cabeçada espetacular no Maracanã. Vontade de fazer o segundo não faltou. Nem chance. A cabeçada do Plata assustou o Rocher. Bruno Henrique brigou, abriu espaço, mas também ficou no quase. Fizemos um lugar. Assim como o Pedro. Na chance mais clara do segundo tempo, aos 43, Luiz Araújo pegou bonito e Rocher evitou o pior para o Internacional. Rocher, sensacional! De perna direita para defender. Num confronto desse tamanho, com tanto em jogo e 68 mil presentes no Maracanã, os rubro-negros festejam a vantagem na saída do estádio. É vantagem mínima, mas pode ser fator decisivo. Semana que vem, no Beira-Rio, o Flamengo se classifica com um empate. Conseguimos a vantagem, uma pequena vantagem, mas que nos dá o primeiro passo para a classificação. A gente sabe que a gente toma poucos gols, então vamos para lá para isso. Não tem nada definido, está totalmente aberta e nós temos que voltar para o segundo jogo para vencer. Foi só o primeiro dos 3 encontros seguidos que eles têm na agenda. Domingo pelo Brasileiro. Na quarta-feira, a volta da Libertadores. Você rubro-negro, você colorado, celulares apostos. Mas a vaga nas quartas, só um vai curtir. O Flamengo, gente, jogou 49 vezes esse ano. Foram só 7 derrotas, 28 gols sofridos, bons números, né? E uma única derrota por mais de um gol de diferença
aquela derrota contra o poderoso Bayern de Munique lá nas oitavas da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, aquele 4-2, né? Ou seja, é difícil demais fazer gol no Flamengo. 1-0, então, é uma vantagem que parece pequena, mas o Inter vai ter que ralar muito para reverter, né? E olha, quem estava no Maraca, nesse Flamengo Internacional, os mascotes da Conmebol Libertadores, o esférico Bolé, com esse belo terno, e a glória eterna, usando a taça como coroa. Foram lá, tiraram foto com a torcida, mandaram um beijo para todo mundo, uma simpatia. Aí. Começa hoje no Rio a Glória Eterna Tour. Exposição com a taça da Libertadores e também as camisas dos times das oitavas de final. Tem lá atividades interativas, importante, entrada grátis. É só chegar lá no Barra Shopping até domingo, entre 1 da tarde e 9 da noite, vale a pena conferir. Agora... Foi assim também, não? Foi assim, Olha, não. infelizmente, vamos começar a repercussão desta vitória do Flamengo 1-0 lá no YouTube, canal Jogo Aberto. Não é aqui? Ah, achei que era intervalo comercial. O malvadão foi tão malvadão que já me deixou zureta. Uma relação pra lá de especial entre Bruno Henrique e Libertadores. Jogo, preparo para poder fazer gol e não acontece, mas hoje aconteceu, então estou muito feliz. O Fla foi superior em toda a etapa inicial. A primeira chance saiu dos pés de Luiz Araújo aos 12 minutos. Rocher fez ótima defesa a decidir a partida. Após cobrança de escanteio de Luiz Araújo, Do Bruno Henrique. mesmo à frente no placar, o time da casa seguiu no ataque. Para fazer gol e, infelizmente, só fizemos um. Bom, ou felizmente, né? A parte complementar já foi um pouco diferente. O Colorado melhorou no duelo e tentou chegar com Ricardo Matias. Mas Léo Ortiz estava esperto. Depois, Bruno Tabata cobrou o escanteio e a bola foi direto nas mãos de Rossi. Aos 25, foi a vez de Bruno Henrique tentar marcar o segundo, mas não conseguiu. Fim de jogo, Flamengo 1, Internacional 0. Mas penso que a disputa está bem aberta, né? Está bem aberta. Dei parabéns aos atletas, né? Porque fizeram, na grande totalidade do jogo, uma partida equilibrada. Mas é verdade que hoje, eu acredito que muito tenha sido erros técnicos, individuais, aonde nos tiraram o domínio e o controle, tiveram que fazer nosso time correr, tivemos dificuldade de sair nessas transições, o time ficou mais espaçado, não conseguimos sair, tivemos dificuldades e cada vez que recuperávamos a bola éramos extremamente verticais, não tivemos essa paciência, não conseguimos nem montar nossa estrutura direito e no final das contas acabou que o time se partiu. Com o resultado, o Flamengo precisa apenas de um empate na próxima semana lá no Beira-Rio para avançar às quartas de final. Mas antes disso, ainda tem um outro duelo contra o Inter, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro, no próximo domingo. É bem estranho, né? A gente enfrentar o mesmo time em 3 vezes seguidas, assim, diretamente, mas eu acho que isso também ajuda, que a gente consegue estudar um pouco mais o adversário também e jogando agora 2 jogos em casa, eu acho que isso vai favorecer a gente também e, se Deus quiser, ser com a classificação na quarta-feira. Quem acompanhou de perto a partida foi Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. E, claro, de olho em alguns atletas, já pensando na próxima convocação. Claro que a gente fica feliz por ele estar aí olhando alguns jogadores, mas enfim, a gente tenta fazer o nosso melhor pelo Flamengo. Eu acho que muito se passa sobre as convocações, até do próprio Léo e de outros jogadores que venham a ser convocados, se passa muito pelo trabalho que a gente faz dentro do Flamengo. A identificação que eu tenho com a Libertadores, mas eu quero marcar gol também no Brasileiro, em todos os jogos que eu entro em campo. Mas diante da Libertadores eu estou sempre presente ali fazendo gol, que continue assim, né? Mas feliz pela vitória, feliz pelos 90 minutos. Ainda não ganhamos nada, tem mais 90 minutos lá, sabemos que é difícil, mas vamos em busca da classificação. O Campeonato Brasileiro e a Libertadores, mas principalmente o Campeonato Brasileiro, é o campeonato mais competitivo do mundo. Para mim é muito difícil jogar, muito difícil. O problema são as expectativas, né, que se geram
em função do adversário que pisa no Maracanã, todo mundo acha que vai ser goleada. E não é fácil. Vimos o Santos vencendo o líder, até o vice-líder Cruzeiro no outro dia. Agora, querer ganhar e golear todos os jogos é uma coisa totalmente irreal. Não me pareceu meu time satisfeito com 1-0, tanto que faltando 10 minutos para completar, eu troquei ainda, né, coloquei mais um atacante, que foi o Prado de lado, para substituir o Ricardo Matias, já desgastado pelo Borré. Reestruturei o meio campo ali com a força do Richard, pelo cansaço do Thiago, para que a gente seguisse com força de buscar o empate, né? E ainda tivemos oportunidade nas bolas finais do jogo, né? Não via a nossa equipe satisfeita com o resultado de 1-0, pelo contrário, via a nossa equipe buscando o resultado até o momento, sobretudo no segundo tempo. E para falar desse Flamengo 1, Internacional 0, já chamo o amigo Jailson Vilas Boas, ao vivo lá do Rio de Janeiro, acompanhou tudo de perto no Maracanã e vai entrar na resenha do jogo com a gente. Bom dia, Jailson, tudo bem, amigo? Bom dia, Abel, bom dia aos amigos aí também na bancada, né? Bom dia também ao fã de esporte. A gente teve ali no Maracanã, né, a vitória do Flamengo 1-0 sobre o Internacional. Agora a gente estava ouvindo a narração do jogo e também ouvindo a palavra do Felipe Luiz. Eu fico muito com a parte que ele diz, né, da expectativa criada por boa parte da torcida também, porque o que pareceu, estando no Maracanã na noite de ontem, era que o Internacional tinha vencido o jogo, de verdade, porque a torcida do Inter ao final do jogo, com 1-0 contra, comemorava no final da partida e a torcida do Flamengo lamentava principalmente as oportunidades que aconteceram no primeiro tempo. Muitas oportunidades, chances criadas, acabando ali esbarrando no Rocher, e no segundo tempo que foi um jogo completamente invertido, né? Porque o Flamengo não conseguiu ter a posse da bola, o Inter teve mais a posse da bola e teve ali algumas oportunidades, e o Flamengo que recuou bastante. Então, assim, o retrato que eu posso trazer, né, que eu posso levar para vocês aí no estúdio e ao fã de esporte que está acompanhando a gente na TV, enfim, no tablet, seja lá em qual dispositivo digital, né, agora a gente pode falar assim, através do Disney Plus, é que parecia que o Internacional tinha vencido o jogo no Maracanã, nesse jogo de ida, né, nas oitavas de final, que a gente sabe como é que é a Libertadores, muito disputada, mas era assim, foi o termômetro ali, no final dos primeiros 90 minutos, foi mais ou menos assim, Abel. Porque o Flamengo conquista vantagem mínima, né? Joga pelo empate, mas óbvio que está tudo aberto, o Internacional pode vencer também, jogando no Beira-Rio. E de repente até por mais de um gol de diferença, o que é raro acontecer hoje, o Flamengo perder um jogo por mais de um gol de diferença é difícil, mas não é impossível. Agora há pouco, Eugênio, falávamos, né, no seu destaque, você falava que viu um jogo equilibrado e eu dizia que eu vi diferente. Vamos ver se nossas opiniões são tão diferentes e o que todo mundo acha, porque na minha visão o Flamengo foi muito melhor no primeiro tempo. O Inter melhora no segundo, mas não cria tantas chances como o Flamengo criou no primeiro tempo. Então, para mim, o resultado foi justo e o Flamengo, no total do jogo, foi melhor, foi bem melhor que o Inter, na minha visão. Apesar de o Inter realmente ter melhorado, saiu do campo de defesa, foi atrás do empate no segundo tempo, mas, repito, criou muito menos chances do que o Flamengo criou quando foi muito melhor no primeiro. Você pensa muito diferente ou estamos próximos nos nossos raciocínios, Eugênio? Estamos próximos nos nossos raciocínios. Quando eu falo equilibrado, é que a gente tem um duelo de um gol só de diferença. É verdade. E a gente tem um duelo que ficou aberto até o final do jogo e que nos últimos minutos, como o próprio Roger falou ali, o Inter teve ali perto de buscar um empate. Então, o futebol, Abel, como eu já falei aqui outras vezes, você tem duas situações. Uma é o jogo jogado. Um time domina, tem posse de bola, cria situações ou não cria situações, controla o jogo e tal. O outro tenta se defender, as estratégias. Outra coisa é bola na rede. Agora você falou. E bola na rede é o que decide. Muitas vezes um time domina e perde o jogo. Num contra-ataque, num escanteio, numa bola parada e tal. Então, o domínio que o Flamengo teve... O Felipe Luiz lembrou na coletiva, ele falou Cruzeiro e Santos. O domínio que o Flamengo teve no primeiro tempo realmente foi amplo. Foi amplo. Só que ele só redundou em um gol. E talvez esse um gol não seja o retrato fiel do que foi o domínio do Flamengo no primeiro tempo. Mas no segundo tempo foi um jogo aí sim, de igual para igual.
o Flamengo também não conseguiu gerar tantas situações. Me pareceu que... e aí, tenho que dar méritos para o Roger, que no intervalo reorganizou o time, mudou a cabeça do time, mudou a postura do time. Acima de tudo, a postura do time em campo, né? O Inter saiu lá de trás. Claro que isso passa também pela questão física do Flamengo, que é um time muito intenso, que procura jogar marcando alto o tempo inteiro, e é difícil manter os 90 minutos. Talvez tenha sido até já desde o início uma ideia do Roger, peraí, no primeiro tempo a gente segura um pouco mais, no segundo a gente tenta jogar. O fato é que, no final das contas, embora o Flamengo, a gente olhando para o jogo, tenha sido um time que, por mais tempo, teve mais controle do jogo, e no primeiro tempo criou muitas situações de gol, no segundo tempo ele não conseguiu mais ter esse predomínio. Vai com uma vantagem para o Beira-Rio, é uma vantagem importante, porque o Flamengo é um time que defensivamente sofre muito pouco, ele consegue se sustentar bem defensivamente, então um gol é uma vantagem significativa, mas é a vantagem mínima. E você sabe que eu disse agora há pouco que é muito difícil o Flamengo perder um jogo por mais de um gol, por 2 gols ou mais? Eu falei isso sem saber uma informação que me passaram agora aqui no ponto, que o Flamengo nesta temporada só perdeu um jogo por mais de 2 gols. Por 2 gols ou mais, na verdade. Foi pro Bayern de Munique. 4-2, né? Só isso. Só esse. Temporada em 2025, só esse, Breles. E ali... Não é fácil, né? E o Flamengo também encerrou uma sequência de jogos do Inter em Libertadores em que ele sempre fazia um gol. Se não me engano, eram 18 jogos do Inter em Libertadores. Sempre marcando. Sempre fazendo pelo menos um gol. Ontem ele não fez nenhum. É impossível o Internacional ganhar por 2 gols, por 3 gols e ter a classificação direta? Não é, mas é difícil porque dificilmente o Flamengo deixa de fazer gol e leva tantos gols. É uma missão difícil, mas não impossível para o Inter. Você concorda? Concordo, Abel. E até essa informação que o Jailson trouxe para a gente também do clima, né, do ambiente no estádio, no pós-jogo, é normal, porque o torcedor sempre espera sair com um bom placar, já resolver ali em casa, não levar essa atenção para o jogo da volta, até por ser Flamengo, a exigência que se tem. Mas se a gente analisar friamente, de fato, a vantagem do Flamengo é bastante considerável. Levantou a mão, Jailson. Breiner, é prioridade. Só para ajudar aí na resenha de vocês, eu falei em relação à torcida, uma parte, inclusive, isso está gerando uma discussão interna entre alguns torcedores do Flamengo, né? Na rede social a gente acaba vendo algumas postagens e alguns torcedores reclamando, inclusive, da postura de outros torcedores. Porque o que aconteceu também é que com 38 minutos do primeiro tempo, o Emerson Royal foi vaiado. O Emerson Royal, toda vez que ele dominava a bola, depois de uma sucessão de erros, ele foi vaiado por uma parte da torcida. E até conversei com um amigo meu que estava em outro setor do Maracanã, ele falou, daqui eu não estou ouvindo nada, daqui eu não estou escutando nada, é só desse setor aí. E a gente estava ali embaixo da tribuna, da parte da imprensa, e uma boa parte da torcida dali, daquele setor, começou a vaiar o Emerson Royal. Tanto que o Royal, na minha opinião, tá? Eu não tenho informação de nada do Felipe Luiz internamente, mas a minha opinião ali, visivelmente, estava ali com o Doutor ali do meu lado, nosso editor-chefe do SC3 também, e eu virei para ele e falei assim, ó, o Felipe Luiz não vai tirar o Emerson Royal antes do primeiro tempo. Claramente estava mancando, estava ali sentindo, não tinha condições de jogo, mas o Felipe Luiz, na ideia de preservar o jogador que acabou de chegar no Flamengo, ele não tirou o jogador antes do intervalo, tira aos 45 ali, né, durante o intervalo, justamente para não ter nenhum contato com a torcida. Justamente para preservar esse jogador e dele não ser vaiado ao sair do campo para a entrada do Varela no intervalo. Mas só para mostrar para vocês, como o Breiner estava falando, em relação à diferença também da expectativa, né, de alguns torcedores, do que o próprio Felipe Luiz falou em relação a achar que vai golear todo e qualquer adversário por conta da campanha que teve fazendo no Campeonato Brasileiro, por conta dos investimentos, e também alguns torcedores que estão entendendo que isso é Libertadores, que isso é mata-mata, que isso é uma competição difícil, complicada, e que o Internacional era um adversário à altura. E só para devolver para vocês, que o próprio Felipe Luiz já falou, né, que ataque vence jogo e a defesa ganha campeonatos. O Jailson trouxe uma questão importante, né, porque o Emerson Royal realmente não fez uma boa partida, mas desde o comecinho do jogo dava pra ver que fisicamente ele não estava bem. Ele levou uma pancada bem no início, o futebol do cara. Uma pancada no pé bem no início. E eu acho que isso já aí acaba tendo impacto no desempenho dele ao longo de toda a primeira etapa.
Mas eu já imaginava, ontem a gente debateu aqui sobre Você apostou no Varela escalação, ontem, né, como eu titular. imaginava que ele fosse começar o jogo com o Varela. Até porque o Emerson jogou no final de semana. E é uma exigência. E ele é um jogador que está em adaptação, está em crescimento, né, Jailson? E achava que a bola de segurança era o Varela, que tem mais entrosamento com esse time. Tanto que eu acertei no Alan, acertei no Bruno Henrique, que muita gente falou, que surpresa, o Bruno Henrique no comando do ataque. E eu já ontem dizia que, para mim, era o Bruno Henrique, mas eu achava que era o Varela. Acabou sendo. No segundo tempo foi o Varela. Agora, essa questão que a gente Então, me debate com o surpreendeu Jailson o Eugênio. Diga lá, Jailson. Desculpa interromper, Joãozinho, mas só para falar com o Eugênio que me surpreendeu a escolha do Royal por conta do Wesley. Wesley e Bernabé, né, pelo lado esquerdo, dois muito rápidos pelo lado esquerdo ali, e o Varela marca melhor do que o Royal. Fato. Então eu imaginava também, assim como o Eugênio falou, eu imaginava que o Varela fosse ser o escolhido como titular e não o Emerson Royal. Agora, essa questão da expectativa, eu sempre falo aqui, até o Dimas no nosso puxeta do YouTube da ESPN, a frase que grandes expectativas geram grandes frustrações. O Flamengo realmente fez um primeiro tempo primoroso, que dava para ter sido mais de 1-0 ali. Algumas finalizações, uma finalização do Alan por cima que poderia ter tido mais sucesso no alvo e etc. Só que eu entendo a torcida do Inter fazer essa festa no final do jogo pelo que foi o primeiro tempo, né, Jailson? Se você analisa uma pessoa que assistiu o primeiro tempo torcendo pro Inter, fala, meu Deus do céu, a gente escapou, não é não? Com certeza, João, porque o final ali, né? O final do primeiro tempo, a torcida do Inter um pouco mais calada, mas obviamente tentando ali empurrar a sua equipe, até porque o número era consideravelmente menor, mas o final ali nos 10, 15 minutos finais do jogo como um todo, só a torcida do Inter cantando ali, meio que comemorando de verdade o 0-1, né, a gente pode falar assim, mas comemorando, e a torcida do Flamengo, alguns já indo embora, outros ali mais frustrados com o resultado, porque a expectativa por conta do primeiro tempo era de um resultado, né, maior, uma vantagem maior para o jogo da volta. E assim, o segundo tempo causou estranhamento, e aí eu acho que fica muito por conta do declínio físico. Acho que é muito claro, porque o Flamengo volta para o segundo tempo muito atrás. O Inter não fez muita força para ter a posse da bola, de marcar pressão, enfim. O Inter adiantou um pouco as linhas de marcação. O que ficou sentado na própria área ali no primeiro tempo, adiantou um pouco, chegou ali no meio campo e o Flamengo já teve dificuldade. Eu achei que recuou muito a equipe do Felipe Luiz, não sei, até por conta do cansaço, porque, por exemplo, o Samuel Lino mesmo sai forma assim, cedo, né? Ali eu acho, né? Eu não lembro agora exatamente o tempo, mas acho que foi ali por volta dos 20, 25 minutos no máximo do segundo tempo. Aí ele tira o Samuel Lino, que era a válvula de escape do time pela esquerda, mas também já demonstrava cansaço. O Plata, que revezou na função ali com o Luiz Araújo de ser um Arrascaeta, né? De ser um segundo atacante, um cara que organizava um pouco mais de trás, também estava muito cansado no momento que saiu. Até ficou um pouco a mais para mim, porque ele já parecia sem pernas. Então, me pareceu, vendo ali do Maracanã, um declínio físico muito claro da equipe do Flamengo. E aí o Internacional aproveitou, subiu um pouco as linhas, começou a incomodar um pouco mais. Mas o incomodar que eu digo é mais pela posse da bola. Sim. E não com tantas chances criadas, porque o Inter também não gerou tantas chances assim. Mas, obviamente, tendo mais de 90 minutos agora no Beira-Rio, a torcida comemorou no final da partida. Quero ouvir um pouco mais o Breler também, mas antes do Breler falar, jogar para um lado de personagens, destaques desse 1-0 para o Flamengo, começando com o autor do gol, Bruno Henrique, histórico jogador do Flamengo, com uma coleção de títulos e de gols na Libertadores também. Só o Gabigol fez mais gol que o Bruno Henrique com a camisa do Flamengo na Libertadores. Na hora que precisa, ele aparece. Em mata-matas da Libertadores desde 2019, o Bruno Henrique tem 12 gols, 16 participações em gols. E aí lidera ações na área rival, dribles tentados, duelos vencidos, duelos aéreos vencidos e fica em segundo em grandes chances com 20. Só perde, ali embaixo está lá na tarja, amigo Breler, para Gabriel Barbosa, que hoje é jogador do Cruzeiro. Continua sendo decisivo. Ontem a gente estava na dúvida, acho que muita gente estava em dúvida. Pô, vai jogar o Pedro, vai jogar o Bruno Henrique. O Eugênio apostou ontem de manhã que entraria o Bruno Henrique, o Eugênio acertou. E o Felipe Luiz acertou, Breler, porque ele apostou e o cara decidiu. Só um dado aqui, antes do Breler, se você me permite, Abel. Manda, claro. 65% dos gols do Bruno Henrique na Libertadores
foram no mata-mata, fases finais, né? Daí para frente. São 23 gols em Libertadores, 15 em fases decisivas, portanto, aí 65%. Ele é o cara que decide, né? Em momentos grandes. Sem contar que é o Mr. Clássicos também, né? Também tem essa, né? Também tem carrasco dos rivais. E ontem é um gol que tem muito do mérito do Bruno Henrique. O Bruno Henrique não é só um ponta, um atacante rápido. Ele tem muita presença de área também. Quando jogava com o Gabigol, era dessa forma, né? Ele preenchia muito bem ali os espaços, fazia muito gol de cabeça. E tem um mérito gigante, como o Johnny falou, do treinamento de bola parada do Flamengo. Quando o jogo enrola, quando o Flamengo não consegue finalizar, o Felipe Luiz tem contado com essa cartada, que é a bola parada muito bem explorada. Já na batida do Luiz Araújo, Luiz Araújo tem sido muito preciso. Qualquer bola parada, qualquer gol de bola parada, para mim, tem na batida pelo menos 50%. Sem dúvida. Pelo menos 50%. A assistência conta muito. E o detalhe assim diferentes jogadores têm finalizado nessa cabeçada, né? Danilo já fez, Léo Pereira, Léo Ortiz, Bruno Henrique. E essa bola parada do Flamengo, um detalhe. Não é, por exemplo, como a gente vê na Inglaterra, o Arsenal fez muito isso. Corre um pra cá, corre outro pra lá, não sei o que, muita movimento. Não. Normalmente é um foco em um jogador. A bola vai na cabeça daquele jogador. E aí outros estão ali para desviar a marcação. E assim, a gente vê esse retrospecto do Rodrigo Caio, né, como um auxiliar responsável pelas bolas paradas. E aí tem o trabalho do batedor, porque o Luiz Araújo tem lembrado muito o Scarpa na época do Palmeiras, né? Um cara muito feliz ali no efeito, no repertório de batidas. Ele varia bastante entre primeiro pau, entre jogar no centro da área, entre jogar no segundo. Ele tem essa batida muito boa e com variação. E o Rodrigo Caio trabalha muito bem os sistemas de bloqueio, porque ontem os zagueiros do Flamengo não foram nessa bola para cabecear, eles foram para bloquear os zagueiros do Inter de chegar no Bruno Henrique. Então foi uma jogada realmente calculada, não foi ali no aleatório, bateu para a área, o Bruno Henrique subiu mais do que todo mundo. Os zagueiros desempenharam um papel de bloqueio e isso mostra também, né? Exato, e mostra também como é importante ter nessas horas o feeling de quem conhece do campo, porque o Rodrigo Caio, ele era um exímio jogador no jogo aéreo, sem ter grande estatura, mas por ter leitura de espaço e por saber exatamente onde a bola vai. O zagueiro que tem esse tempo leva muita vantagem e os zagueiros do Flamengo não só têm se tornado esses finalizadores, Léo Ortiz e Léo Pereira sempre dão trabalho aos marcadores, mas também em alguns momentos, eles ajudam a confundir a marcação, como foi ontem, atuando como esses bloqueadores não só de espaço, mas também de adversários. Para mim, uma jogada perfeita, mais uma do Flamengo. E isso, porque o torcedor muitas vezes fica, tá faltando repertório ofensivo, tá faltando finalizar mais. Mas bola parada também é repertório. E o repertório do Flamengo nesse aspecto tem sobressaído, mérito do Felipe Luiz e mérito também de comissão técnica, de Rodrigo Caio, por trabalharem exaustivamente esse tipo de jogada. E claro, dos jogadores, que têm treinado sob o comando deles e executado bem o que eles treinam, né, no dia a dia, executado nos jogos. Eu quero continuar falando sobre o gol, sobre a bola aérea, sobre esse gol específico de ontem que decidiu o jogo, mas olhando um pouco para o outro lado. Antes do programa, a gente está vendo aí o lance. Conversando com o Johnny, nosso amigo. Olha lá o trabalho dos zagueiros, até mesmo do Alexandro, que está ali, ó. Ele está fazendo um movimento para evitar que, se não me engano, o Vitão, que está ali na jogada, suba. Então, mas o que eu queria perguntar, o Johnny falou, o Ricardo Matias está ali, ó, camisa 49, tá vendo? Ele sobra... Ele tá do lado, mas na frente do Bruno Henrique tem 3 jogadores do Internacional que parece que tá um marcando o outro. Não, reparem. Mas estão... Por que o Bruno Henrique sobe sozinho se tem 3 jogadores do Inter na frente dele? Abel, mas ali para mim o trabalho do Alexandre é fundamental. Ele tá bloqueando. Ele bloqueia o Vitão. O Vitão era o cara que chegaria para dividir essa bola no alto com o Bruno Henrique, porque na marcação de bola parada... Existe quem vai pegar ali os zagueiros, né, fazer a marcação individual, e existe quem vai ficar livre para subir. O Ricardo Matias... Entre esses 3 e o Bruno Henrique está o Alexandre atrapalhando os caras. Bloqueando o Vitão. Isso daí mata, porque o Alexandre, ele sabe, eu não vou chegar na bola, mas eu vou bloquear. Eu vou atrapalhar. E ali o Bruno Henrique é o cara da finalização. Para mim, movimentação... Ainda assim, são 3 caras. Sim. Tá o Alexandre, 3 jogadores do Inter na frente dele e ao lado tá o Ricardo Matias. Mas a questão ali é que você não sabe uma falha de marcação, não é? Você não sabe onde essa bola vai parar. A gente fala assim, os jogadores do Flamengo que correm para a primeira trave, como o Léo Ortiz está marcado ali,
essa bola pode vir na primeira trave também. E eu acho que essa é a grande questão. E é muito difícil o Inter de marcar. não sabe se a bola vem para o desvio na primeira trave, se vem mais centralizada, como veio agora, se vem mais para frente, se vem mais atrás. Então o Flamengo dá essa opção, são 2 jogadores que correm para tentar o desvio na primeira trave e ela não vem na primeira trave, mas ao mesmo tempo você está segurando ali a possibilidade do Bruno Henrique, que é para mim um dos melhores, se não o melhor cabeceador do time do Flamengo, ter espaço para subir e cabecear. Sim. Então são várias situações. Não é nada, Me repito... chama a atenção, 3 jogadores, ou praticamente 4 com o Ricardo Matias do Internacional, um ao lado do outro, e um jogador do Flamengo sobe livre para cabecear. Mas geralmente... Você não vê falha? Mas geralmente, na bola parada, quem defende vai ter a vantagem numérica, porque você não vai colocar todo mundo dentro da sua área com risco de tomar contra-ataque. Então, quando a jogada precisa ser muito bem treinada, para você levar, para quem ataca, levar a vantagem. E é muito difícil também, por outro lado, o Roger Machado falou, a gente precisa trabalhar melhor essa marcação. E óbvio, quando se sofre um gol de bola parada, sempre pode melhorar. Mas é muito complexo também marcar, porque o que você vai fazer nesse momento? Tá bom, os zagueiros do Flamengo vão bloquear. Então eu vou colocar alguém... Do Inter, os zagueiros do Inter. Não, do Flamengo. Os do Flamengo vão bloquear a ação dos vão bloquear. defensores. O que você faz nessas horas? Legal, eu vou colocar os meus marcadores mais altos nesses caras e mais fortes para evitar esse bloqueio. É aí que entra o Ricardo. Então, mas eventualmente também você pode usar um jogador de menor estatura para ser o finalizador da jogada, para ficar livre. Então, é muito difícil de marcar. O Ricardo Matias tem 1,92 m, deve ser um pouco... Viu, Jailson? O Ricardo Matias, não estou jogando a responsabilidade só nele. Claro que não. Mas eu estou só me lembrando da altura dele e vou passar a bola para outro gigante. Maior que o Ricardo Matias. Acho que o Jailson é mais alto que o Ricardo Matias. Jailson, você na área teria evitado esse gol? Jailson nunca falhou em bola parada, no chuteira de ouro. Não, porque eu sou terrível. Eu não sei cabecear mesmo com esse tamanho todo. Eu só sei defender. Se for cabecear, depender de mim para fazer o gol de cabeça, coitado do meu time. Eu, inclusive, sou cobrado por isso, mas eu só atrapalho os outros, entendeu? Eu só abro espaço e o pessoal, quem cabeceia bem, né, que geralmente faz os gols de cabeça. Eu queria aproveitar que vocês estavam falando, 2 pontos, né? Impressionante como o Bruno Henrique também... como ele cresce em Libertadores, né? Primeiro para falar do Bruno Henrique, depois da questão da bola parada. Porque o Bruno Henrique também não vinha bem. Ele não vinha jogando bem, nem como centroavante e nem como ponta esquerda. E ontem, ele foi a principal válvula de escape ali, principalmente quando o Flamengo estava com muita dificuldade de criar, né? De dar passe à frente. O Flamengo utilizou muito do facão do Bruno Henrique nas costas da defesa do Inter, porque o Bruno Henrique, diferente do Pedro, né, o Bruno Henrique tem a velocidade quando tem espaço. O Pedro é aquele cara que vai reter um pouco mais a bola. Então ontem, muitas vezes o Bruno Henrique foi utilizado naquela diagonal, que a gente fala, né, que é a saída ali de trás, para não ficar impedido, mas chegando à frente por conta da sua velocidade. Tecnicamente, eu ainda acho que o Bruno Henrique está bem abaixo do que ele já conseguiu entregar nas 2 funções, tanto como ponta esquerda quanto como centroavante. Mas fez o gol decisivo novamente. Lembrando que, se eu não estou enganado, foi a semifinal de 2022. O Bruno Henrique faz os 4 gols. Se eu não estou enganado, foi contra o Barcelona de Guayaquil. Ele faz o 2-0 em casa e o 2-0 fora. Ele faz os 4 gols daquela semifinal, né, contra o Barcelona. Então, como o Bruno Henrique cresce na Libertadores. E o outro ponto em relação à bola parada, e aí para jogar para vocês também, para continuar o assunto, o Flamengo tem uma situação que também alguns outros times não têm. É muito difícil de saber quem será o alvo da bola parada. Sim. Por que eu estou falando isso? Porque você tem Léo Ortiz, você tem Léo Pereira, você tem o próprio Danilo, que agora está lesionado, o Pedro, Bruno Henrique, o Alexandro também, são caras que cabeceiam muito bem. Então conseguem ali se desvencilhar da marcação e acabam cabeceando. Então eu fico pensando assim, né, o defensor tentando descobrir quem será o alvo da próxima jogada. Então aí também tem muito mérito do Rodrigo Caio, é claro. Tem muita gente para cabecear, para finalizar, né? Como é que... isso atrapalha os defensores. Atrapalha, é muito difícil, porque, veja bem, como é que você monta uma defesa numa bola parada? Normalmente, quase todos os times do Brasil fazem assim, né? Você pode fazer a marcação individual ou a marcação por zona. A maioria faz a marcação mista. Então, o que você faz? Você coloca ali 1, 2 jogadores na primeira trave, você coloca uns 3 ou 4 marcando a linha da pequena área, que é a área, o momento mais difícil de você marcar o cabeceio. E você destaca normalmente 3 jogadores para que fiquem colados nos principais cabeceadores do outro time, que normalmente se posicionam um pouco mais atrás
e atacam o espaço para cabecear com impulsão na hora que a bola vem. Tinha alguém na primeira trave ali? Tenho dúvidas. Você já tem. Que não é exatamente colado na primeira trave, é na quina da pequena área ali. Porque a bola que vai ali. Olha lá, tem 2 ali, ó, tá vendo? E tem os jogadores que estão na linha da pequena área. Essa bola vem um pouco mais atrás. Na hora do... não tem ninguém na primeira trave. Não, tem. Ali a primeira trave é na quina da pequena área. Ele sai... Tem 2 jogadores. Como a bola já vem, e essa bola vem um pouco mais atrás, ela vem na curva. Olha lá como tá o 21 Parece o Wesley ali na primeira. O Wesley. Essa bola, ela vem na curva, saindo daquela zona que é a linha da pequena área onde fica a maior parte da defesa. Não sei hoje em dia, mas antigamente ficava mesmo no escanteio, colado na primeira trave mesmo. Ali... ali não tinha. Não tinha colado na primeira trave, por quê? É um canhoto que está batendo o escanteio daquele lado lá. Quando o canhoto bate pela esquerda, essa bola vem aberta, não vem fechada. Se fosse um destro, aí tinha que ter alguém ali para impedir que a bola entrasse por baixo numa tentativa de gol olímpico. Entendeu? Então, você marca o quê? Mais aberto, porque sabe que essa bola veio mais aberta. Só que no caso dessa, veio mais aberta ainda. Porque ela vem com efeito, ela vem saindo e pega o Bruno Henrique quase na marca do pênalti. Exatamente. Bem mais atrás. E ali é mais difícil para o zagueiro que está fazendo a marcação por zona chegar, ainda mais quando tinha ali, no caso, o bloqueio feito pelo Alexandro. A gente está falando do Flamengo, realmente tem chamado a atenção o Flamengo fazendo muitos gols dessa forma e com jogadores diferentes, como destacou o Jailson. Mas, na verdade, a gente vê em todas as rodadas times diferentes, e não só no Brasil, no mundo inteiro, muitos gols de bola aérea em todos os campeonatos, inclusive na Copa do Mundo. Muito mérito dos atacantes, mas sempre tem que olhar também as falhas de marcação. Os gols de bola aérea decidem jogos em campeonatos no mundo inteiro. O Inter toma muito gol de bola parada. Mas assim, uma bola aérea bem executada. O Flamengo teve uma época que estava levando muito também. Uma boa cobrança é difícil de marcar. É muito difícil de marcar. Na Europa, especialmente na Inglaterra, os técnicos de bola parada hoje estão muito valorizados. No Arsenal. O Arsenal é um excelente exemplo. Não, mas não só no Arsenal. Né? Eu acho que começa mais no Brentford, que é um clube decide muito jogo, né, Eugênio? Decide muito jogo. Campeonato. E já tem técnico que era técnico de bola parada virando técnico do time já. Começando Você não sabia, sério? E esses caras hoje, se você vê a transmissão de Premier League, quando tem uma falta, um escanteio, a câmera mostra o treinador de bola parada, orientando ali e tal. Sensacional. Os caras estão muito valorizados no mercado. Diga, Johnny. O Jailson chamou. O Jailson chamou? Fala, Jailson. Não, eu nem chamei, não. É só. Eu dei risada por conta do que o Eugênio estava falando em relação à bola parada, porque agora tem as equipes que também nada se cria, tudo se copia, né? E assim, algumas equipes que copiam, por exemplo, a jogada que a outra equipe fez. Vou dar um exemplo, não sei se o Eugênio está citando vai lembrar, mas o Bournemouth faz um gol de bola parada, que é a cobrança curta no primeiro pau, e vem um desvio de calcanhar para trás, e o jogador, agora eu não lembro quem foi o jogador que fez o gol. E depois o Liverpool fez o gol igualzinho. Sim. Vem a cobrança e o Salah acaba terminando fazendo o gol, né, no desvio para trás. E assim, eu nem acho tanto assim falha da defesa. Do jeito que o jogo tá parelho hoje, em 90 minutos, as equipes se preparam tanto ali, né, para tirar a força ofensiva do adversário, eu vejo mais o mérito de quem consegue fazer esses gols em bolas paradas, porque de fato estão definindo os jogos. É isso, é executar bem o projeto, o plano. E não é só escanteio e falta, não. Outro dia a gente viu, para falar de gol parecido, o Flamengo sofreu um gol, inclusive, do Bragantino, numa saída de jogo, saída de segundo tempo, uma jogada idêntica ao que o PSG tinha feito alguns anos atrás. Há 2 ou 3 temporadas, se não me engano. Que foi o gol do Bragantino? Gol do Bragantino contra o Flamengo. Depois o Flamengo virou o jogo. Mas é uma saída de jogo que o John... Lucas Barbosa, Eugênio. O John faz um lançamento nas costas da defesa, o Lucas Barbosa ataca da direita para o meio e faz o gol. Igualzinho, exatamente do mesmo jeito que o PSG tinha feito não há pecado nem erro nenhum em você tentar copiar o que funciona. Bem feito. Claro que não. Não é verdade? Bem feito. Diga, Johnny. Agora, saindo um pouco da questão da bola parada e até aproveitando também a presença do Jailson, que estava ontem no Maracanã, ontem a gente não teve o Arrascaeta em campo. Né? E, obviamente, qualquer time vai sentir a ausência do Arrascaeta. Mas falando de personagens, falando bastante do Bruno Henrique, eu queria citar um pouco o Jorginho, que eu acho que ontem foi um grande destaque do Flamengo. Para mim, foi o Jorginho Prime, que a gente está acostumado de nível Europa. Até separei alguns números aqui. Ele teve 5 interceptações, 61 passes certos de 68 passes tentados, 87 ações com a bola, 8 ações defensivas e 1 drible.
é esse Jorginho que a gente espera. Obviamente, ele não tem as mesmas características que o Arrascaeta, é outra posição e etc. Mas tendo um cara com essa qualidade no meio-campo, faz muita diferença. Mas o Jorginho no Flamengo, desde o Mundial, tem jogado bem. Tem jogado bem. Um cara que encaixou muito bem no time. Pelo tamanho do jogo de ontem, etc., você precisa de um cara desse no nível máximo que ele tem, né? Exato. E só também não criar a expectativa desmedida de, não, temos o Jorginho, não precisamos do Arrascaeta. Características totalmente diferentes, até pelo posicionamento. Vamos botar o Jorginho de 10, hein, Breiner? Não, calma. Exato. Pois é, daqui a pouco... Não dá. Vai ter isso. O Flamengo tem alguns camisas 10 em setores diferentes. Na zaga tem o Léo Ortiz, entre os volantes tem o Jorginho com essa qualidade, o Arrascaeta no meio. São caras que tratam muito bem a bola, mas, obviamente, se esperar do Jorginho... o Jorginho vai ser o maior garçom do time. O criador, né? Não vai fazer, até não só pela posição que ele joga, mas pelo estilo. O estilo do Jorginho é de controlar, de tanto que nos números você vê, ele teve muita ação defensiva, né? Desarmando também. Não é a questão de criar apenas. Mas é um cara polivalente ali, né? No setor do meio, né? Total, Johnny. Mas até aqui eu vejo que o Jorginho é um reforço de quem o rubro-negro não pode reclamar. Tem entregado tudo o que se esperava dele. Claro, o melhor deles. Desde o Mundial, que chegaram, muito regular, poucos erros, cara que o Flamengo em alguns momentos até flerta muito com isso. Tem muita qualidade, mas ainda acaba errando em desproporção com o talento, a concentração de talento que tem. Mas no caso do Jorginho, é um cara sempre em alto nível. Os antigos, caiu como uma luva. Total. É isso aí. Os outros estão ali ainda. Mas me chamou a atenção. E tal. O Samuel Lino é muito usado. Me chamou a atenção o Samuel Lino no primeiro tempo. Ele deu uma canseira ali no lado direito da defesa. Já tá virando habitual essa canseira que ele tá dando no primeiro tempo. Virou um jogador importantíssimo no Flamengo. Mas eu acho que, como o Jorginho, ninguém. Em termos de encaixe no time, de chegar, jogar, me dar aqui a camisa. Parecia no primeiro jogo que já era titular há muito tempo. E no Inter, algum destaque individual? Destaque individual. Mas ontem não foi um... A gente está falando muito a gente está falando de personagens do Flamengo e do Internacional. Então é isso aí, nação. Esse foi mais um vídeo de notícias. E o rubro-negro tá como hoje, né? Logo pela manhã, ou às vezes nem dormiu. Vitória importantíssima, excelente pela Libertadores. Às vezes a gente espera uma goleada, um 3-0, um 4-1, um 4-2 até. Mas 1-0 é uma vantagem muito boa para o jogo de volta lá em Porto Alegre. E como eu falei no início do vídeo, Bruno Henrique e Libertadores é uma coisa que combina, é uma coisa que se casa muito bem. Cara, como esse cara, ele resolve os jogos assim, impressionante. Uma bola é o que basta para ele resolver o jogo. Comenta aí, deixa nos comentários o que você achou do jogo, o que você achou da partida. Poderia ter saído mais gols no primeiro tempo. Qual que é o seu panorama aí da partida? Muito obrigado pela audiência de vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Fique com Deus.